Queridos, nós celebramos a Páscoa no último domingo e falamos o que é a Páscoa, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, tudo que Ele passou. Mas é interessante como a Páscoa é desprezada pela igreja como um todo. Chega no Natal, cristão ou não cristão, se envolve com o clima do Natal, se envolve com a realidade do Natal, fala-se de amor, fala-se de perdão, de tudo aquilo que traz comunhão. Mas chega na Páscoa, a única coisa que nós sabemos que vai ter é o culto às 6 horas da manhã, mas ninguém se prepara para a Páscoa. E muitos de nós aproveitamos o feriado prolongado da Páscoa para descansar e tirar férias. Então, a data mais importante do cristianismo, a morte e ressurreição de Cristo, a gente acaba desprezando ao longo dos dias. Mas é interessante que a gente conhece a história. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. A gente não vai ler o texto agora, mas mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar sobre esses 2 discípulos no caminho de Emaús, após a ressurreição de Cristo. Deixa sua Bíblia aberta que nós vamos trabalhar esse texto do capítulo 24. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, ó Deus, por esse privilégio de estarmos aqui nesta manhã, na Tua presença, como igreja, como família do Senhor, ó Pai, com a intenção, Deus, de conhecer mais o Senhor, de ouvir a Tua voz, e sabemos, ó Deus, que as Tuas ovelhas, ó Deus, o Teu povo, ouve a voz do Seu pastor, e assim nós queremos ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Aquieta nosso coração, nos dá discernimento, entendimento daquilo que nós iremos ouvir, para que possamos, ó Deus, em todo o tempo, estar no centro da Tua vontade. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar com uma história de um assalto. Certa vez uma mulher caminhava numa rua deserta, escura, sozinha, carregando uma bolsa no seu braço, quando ela se depara com um homem em sua direção, aproximando-se dela e anunciando o assalto. E aquele homem disse para ela: a bolsa ou a vida? A resposta daquela mulher surpreende o assaltante. Ela diz: pode escolher o que você quiser, porque ambas não têm valor nenhum. Uma história que reflete um pouco a realidade do nosso tempo. Quando nós olhamos os paradoxos que acontecem nos nossos dias, por exemplo, no dia de festa, sentir-se triste, no dia da conquista, sentir-se derrotado, no dia da realização, sentir-se fracassado, e no dia de esperança, sentir-se decepcionado. Esse é o contexto que nós estamos vivendo nos nossos dias. Pessoas que em dia de festa, que era para demonstrar alegria, estão entristecidas. Pessoas que diante de uma conquista, de uma vitória, sente totalmente derrotado, ou seja, não se sente realizado com aquela realidade. Dia de realização é um fracasso e dia de esperança ela apenas se decepciona com aquilo que ela está criando quanto expectativa. E é interessante que por essas estradas nós temos caminhado também. A vida tem proporcionado isso. Quantos momentos que pessoas chegaram para você e parabenizaram por algo, se alegraram por algo que aconteceu na sua vida, mas quando você volta para casa, há tristeza, há sentimento de perda, não há aquele sentimento, satisfação daquilo que você realizou. E as estradas que nós temos caminhado demonstram isso. Estradas que os seus amigos, familiares têm caminhado, demonstra essa realidade. Esse sentimento que muitas vezes aparentemente é de alegria, mas por trás daquela alegria há uma grande tristeza. E a razão de tudo isso nada mais é do que a pressão que o mundo coloca sobre as nossas costas. Nós somos cobrados pela sociedade, nós somos cobrados pela família, nós somos cobrados pela nossa religião, nós somos cobrados, pressionados o tempo todo. E essa é a razão porque nós nos sentimos tantas vezes frustrados ao longo da vida. Mas na época de Jesus não era diferente. Havia também essa mesma opressão, essa mesma injustiça, mas complicava ainda mais porque era dos dois lados.
A religião judaica, o farisaísmo, trazia um peso tão grande na costa dos seguidores daquela religião, aqueles que iam no templo buscar a presença de Deus, trazia um peso tão grande que oprimia. A religião oprimia cada um deles. Mas também o governo romano. O povo judeu, a sua história mostra o quanto eles sofriam na mão de governos que não temiam a Deus. E nesse contexto em Romanos não foge da realidade. Quando ele começa então a sofrer a opressão do soldado romano, a opressão do governo romano, o tirar o que eles não tinham, duas realidades, religiosidade judaica e governo. Trazia a eles também um cansaço e uma opressão pela injustiça que eles viviam. Agora imagina, no meio de um contexto de sofrimento, de opressão, de angústia, aparece alguém dizendo essas palavras: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em meio a tanta opressão, a tanto sofrimento, aparece um homem que se diz ser o Messias e começa a falar essas palavras. Começa a pronunciar que ele vai trazer o conforto, o descanso, vai tirar o jugo pesado sobre as costas daquelas pessoas. Aquela Páscoa era diferente. Afinal, Jesus estava no terceiro ano de ministério público. Há 3 anos havia aquela expectativa de chegar em Jerusalém, encontrar o grande Messias, o grande rei, que tiraria de sobre o povo a opressão romana e também poderia dar uma esperança quanto à espiritualidade daquela nação. Aquele povo sobe a caminho de Jerusalém com uma grande expectativa. Agora o nosso sofrimento vai acabar. Afinal de contas, Ele prometeu para nós descanso. Ele prometeu para nós colocar sobre nós um jugo que é suave, um fardo que é leve. Eles sobem com essa expectativa. Imagina no contexto atual, o nosso contexto, onde as pessoas estão sofrendo amargamente pelas feridas da vida, pelas dores que têm, e de repente aproxima alguém e diz: eu darei descanso. Você não vai ter mais essa dor na sua vida. Imagine a realidade. Mas chega a sexta-feira daquela semana, de grande expectativa, o que eles encontram? Acusação, traição, julgamento, condenação, crucificação, morte e sepultamento. O que nós chamamos de paixão de Cristo. Se coloque no lugar deles. Naquele contexto, você sabe que Jesus ressuscitou, você conhece o final da história, você é grato pela sua salvação. Agora imagine a expectativa de quem foi a Jerusalém. E naquele dia teve aquela visão de tudo que eles viram, que eles sonharam, que eles projetaram, agora voltarão para casa apenas contando histórias do que aconteceu com aquele grande homem que havia prometido paz, consolo, fardo leve e um jugo suave. Se tivesse as famosas redes sociais naquele tempo, eles iam colocar hashtag se sentindo frustrado, magoado, entristecido, traído, humilhado. Era o sentimento que eles iriam sentir. Por quê? Porque a expectativa, o dia de festa, o dia de alegria, aquela grande celebração, a volta para casa foi apenas tristeza. E prova disso é o texto que você está nas mãos aí. A gente vai ler apenas o versículo 13 ao versículo 16. Aqui está na nova versão internacional, mas você pode acompanhar aí, versículo 13 ao 16, eu coloquei apenas por algumas palavras, serem de melhor explicação para a gente. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. (11 quilômetros). Alguém fisicamente preparado como eu
faz aproximadamente 3 a 4 horas uma estrada como essa. Mas se você não tem o privilégio, está tão preparado quanto eu, você vai fazer uma meia hora. O Zé agradeceu, não está, mas... Amém. Você vai olhar um pouquinho mais. Agora imagina voltando frustrado, decepcionado, e ao longo da estrada apenas compartilhando as suas amarguras. São aqueles dias intermináveis. São aqueles dias que nós não vemos a hora de acabar. Nós estamos caminhando por aquela estrada, apenas trazendo à memória os fatos ocorridos, mas apenas angústia, tristeza, compartilhar a nossa dor. Parece que o dia não vai terminar. Mas naquele momento de dor, de angústia, de sentimento de perda, se aproxima Jesus. O próprio Cristo ressurreto, naqueles dias, naquele mesmo dia, qual o dia? Que Cristo havia ressuscitado. Naquele mesmo dia aparece diante deles a pessoa de Jesus. E queridos, não eram apenas os dois que desciam. Afinal de contas, multidões subiram a Jerusalém. Tinha uma multidão descendo a caminho de Emaús. E eles vinham conversando sobre as mesmas coisas. Mas ele destaca a aproximação de Jesus desses dois homens. E aí então nós entendemos, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele destaca 2 palavras desse texto: olhos e coração. Ao longo do texto que você leu aí, você pode perceber que várias vezes se refere a coração e a visão. Os olhos estavam cegos, eles não enxergavam, o coração era duro para querer naquilo que eles haviam visto e que Deus havia prometido. E é interessante que o Hernandes fala em relação aos olhos, ele diz: cegos quanto à proximidade de Jesus. Dia de angústia, dia de dor, os nossos olhos não conseguem enxergar Jesus ao nosso lado. Nós não conseguimos ver com clareza a presença de Jesus em estradas de angústia, tapados quanto ao relato das Escrituras. Eles não traziam à memória aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Eles não traziam à memória aquilo que o próprio Cristo havia dito diversas vezes que deveria acontecer. Ou seja, diante de situações adversas, muitas vezes nos esquecemos do que a própria Escritura fala acerca da nossa vida e dos acontecimentos, fechados quanto ao testemunho das pessoas. E eles dizem para Jesus: Senhor, uma coisa, apesar que algumas mulheres já anunciaram que viram ele ressurreto, e umas outras pessoas estão dizendo isso. As pessoas se aproximavam e contavam o que elas haviam encontrado naquele domingo de manhã. Mas mesmo assim, falando do que viram, estrada de angústia, queridos, nós estamos fechados para o testemunho de outras pessoas. Quantos momentos nós estamos vivendo de crise e alguém se aproxima contando que também já passou por aquilo. E aí então, quando a pessoa sai na certeza que confortou o nosso coração, a única resposta que ela tem ao sair é: tudo bem, essa é a sua experiência, mas não é para mim. Isso nunca vai acontecer na minha vida. Corações tomados de profunda tristeza. Você consegue imaginar a subida para Jerusalém? Aquela expectativa de encontrar o Messias. A expectativa de ver o poder voltando agora na mão do povo judeu. Agora imagina esse coração voltando para casa. É um não que nós recebemos numa entrevista de trabalho. É uma mudança de atitude do esposo, da esposa, que nós tínhamos a certeza que seria diferente. E o nosso coração apenas vive uma profunda tristeza. Perturbados pelo drama do sofrimento de um justo. Ele não fez nada. Ele apenas pregou a paz, o amor. Ele foi injustiçado. Aquilo que aconteceu com ele não deveria ter acontecido. Afinal de contas, o que ele fez para merecer tanto sofrimento e cheios de esperanças frustradas? Olhos e corações. Isso reflete diretamente aquilo que aconteceu com aqueles homens, aonde desperta pelo menos 3 sentimentos afloram no caminho de volta. O primeiro deles, a decepção. Afinal de contas, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu.
Ele havia prometido tirar o jugo das nossas costas. Ele havia prometido dar descanso a cada um de nós. Ele havia prometido trazer a paz, dar a paz, não a paz que o mundo dá. Ele havia prometido tanta coisa, mas apenas uma grande decepção ao voltar para casa. Segundo sentimento, a incredulidade. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Como que vocês não conseguem trazer à memória? Como que vocês não podem colocar na mente e no coração de vocês aquilo que foi dito pelos profetas? Será que vocês não conseguem viver aquilo que foi dito a vocês, aquilo que ao longo da história, desde a criança de vocês, desde a infância de vocês, vocês ouviram o que era dito a respeito do Messias? Será que vocês não conseguem acreditar no que a palavra de Deus diz a vocês? E o terceiro sentimento, um discernimento confuso. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Queridos, hoje o que mais tem espalhado ao nosso redor são pessoas decepcionadas com as promessas de Deus. Não propriamente dita da boca de Deus, mas aonde homens e mulheres tentando demonstrar sendo usados por Deus, eles falam nos seus próprios nomes e fazem as suas promessas, e aí essa pessoa não recebe a concretização daquilo que esperou, essa pessoa se entristece com Deus. É aquilo que diz Provérbios 19:3, que a estultícia do homem corrompe o seu caminho, mas o seu coração se revolta contra Deus. E, sendo bem sinceros, nós também nos pegamos várias vezes decepcionados com Deus. Quantas vezes isso aconteceu com a gente? Momentos que a vida nos proporcionou e nós questionamos aonde estava Deus ou porque Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo. Quantos momentos nós nos sentimos incrédulos? Olhamos a situação do casamento, sabemos o que Deus fala na sua palavra, mas parece que nós não conseguimos acreditar que aquilo pode mudar. Deus fala na sua palavra, Deus fala ao nosso coração, mas nós continuamos a andar pelo nosso próprio caminho porque nós não acreditamos naquilo que foi dito. E a nossa confusão, aonde os nossos olhos não conseguem ver Jesus presente naquele momento. É interessante que, depois que passa tudo isso, você olha para trás e fala: Deus esteve ao meu lado. Se não fosse Deus que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. É fácil olhar para trás e ver a mão de Deus. O difícil é caminhar em momentos de angústia, encontrando esse Deus presente do nosso lado. Tem uma velha ilustração, uma velha história de dois homens, um homem caminhando pela praia. Vocês conhecem aquela ilustração das pegadas da areia? Onde tem duas pegadas, dois pares de pés na areia, e de repente apenas um. E aí há o questionamento. Nos momentos de alegria, duas passadas. Mas diante da dor e do sofrimento, apenas uma. E aí a pessoa critica ou comenta: nas horas mais difíceis, eu caminhei sozinho. Jesus não esteve ao meu lado. E qual é a resposta que é dada? Nos momentos mais difíceis, as pegadas eram minhas, pois eu carreguei no colo. Queridos, essa é a realidade que eles estavam vivendo. Era essa a conversa que eles tinham ao longo do caminho de volta para casa. Era isso que estava no coração de cada um deles. O momento de angústia, eles estavam decepcionados, incrédulos, impedidos de ver o próprio Cristo ressurreto na vida deles, diante deles. E assim é a nossa realidade. Nós estamos caminhando pelas estradas da vida, porém, a decepção, a incredulidade e a nossa confusão diante de tudo aquilo que está acontecendo. E nessa hora que Jesus se aproxima, começa um diálogo com eles. E é interessante que Jesus faz duas perguntas e apenas uma afirmação.
duas perguntas. Primeiro, uma pergunta inquietante, uma segunda pergunta penetrante e uma afirmação desconcertante àqueles homens. Quando a gente pensa nessas duas perguntas, inquietante e penetrante, a primeira pergunta é: que é isso que vos preocupa, que discorreis ao longo do caminho? O que está preocupando vocês? É uma pergunta que, no mínimo, vai ser inquietante. Por quê? Porque, afinal de contas, eles acabavam de descer de Jerusalém, aquela multidão caminhando em direção a Emaús, com o mesmo sentimento no coração, com a mesma dor. E aí eles olham para Jesus e falam: como assim? É o único que esteve aqui e não sabe? Por que perguntar uma coisa tão clara, tão óbvia para nós? Por que perguntar se eu estou triste? Por que perguntar se há dor no meu coração? Por que perguntar se esse momento que eu estou passando, eu acho que não vou suportar? E uma pergunta penetrante: quais acontecimentos? Quais acontecimentos? Queridos, primeira pergunta aponta para o acontecimento isolado. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Para eles, aquela pergunta apenas revelaram um momento isolado. Apenas aconteceu isso. Foi essa a realidade que aconteceu. Apenas aquele que nós consideramos a esperança de Israel, esse homem foi crucificado. A única coisa que eles tinham a responder era o fato isolado. Como aquele homem, a vida dele se limitasse apenas àquele final de semana. Apenas aqueles 3 dias de condenação, de crucificação, de morte, de sepultamento. O acontecimento isolado. Mas os quais entra no coração deles. Jesus quer saber se, além do fato que aconteceu, também mostra o que estava no coração daqueles homens. Aponta para expectativas equivocadas. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. Nós tínhamos plena consciência que era Ele. Queridos, quando essa pergunta aqui entra no mais profundo do nosso íntimo, aonde nós temos a facilidade de responder o que realmente faz sentido para nós. Aqueles homens não estavam entristecidos pelo caminho, pelo fato que Deus não agiu em favor deles. Não era o fato de que Deus não tinha sido misericordioso para com eles, mas era simplesmente que as suas vontades, as suas expectativas, os seus objetivos pessoais haviam sido frustrados. Porque eles não estavam subindo a Jerusalém para ter um encontro com Deus, na esperança de Deus falar ao coração deles. Mas a expectativa deles era chegar em Jerusalém e Deus falar exatamente aquilo que eu quero ouvir. E é interessante que se no final de um culto, essas duas perguntas fossem feitas a nós, nós também teríamos as mesmas reações que eles. O que foi pregado agora de manhã? Nós iríamos dizer: o pastor falou dos 2 homens no caminho de Emaús, que estavam angustiados, estavam lá sofrendo. Foi essa a história. Aí eu perguntar assim: mas o que aconteceu? Nós iríamos dizer assim: ele falou lá de 2 homens tristes que desciam. Mas não revela o nosso sentimento. Por quê? Porque muitas vezes nós saímos da igreja dizendo: a pregação hoje não foi boa, o pastor auxiliar não prega tão bem, aquilo que disse não é importante. Mas por quê? Porque nós não ouvimos aquilo que nós queríamos ouvir. Porque nós chegamos muitas vezes na igreja com as nossas expectativas, com os nossos anseios, com a nossa vontade de Deus falar assim: é essa pessoa que eu quero que você namore, é o seu marido que você precisa repreender, é o seu filho que você precisa. Ou seja, que Deus corrija aquilo que nós queremos que Ele faça. Que Deus corrija as nossas expectativas erradas, não dando novas expectativas, mas cumprindo aquilo que nós queremos. Mas e a afirmação desconcertante de Jesus? Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Queridos, o que eles não queriam escutar naquela hora era o que os profetas disseram. O que eles não queriam escutar naquela hora era o que Deus dizia de uma forma repreensiva. Não é assim em momentos de dor?
Quando você sabe que uma escolha foi errada, você tomou uma atitude precipitada e chega alguém e fala assim, olha, Jesus fala na sua palavra, você já está ferido, está magoado, está entristecido. Chega alguém agora e dá uma palavra de Deus para você. Aí nós brincávamos lá em Itararé com os jovens, que falaram, lá vem ele com o garfinho, né? Tipo, a gente está ruim, aí, tá vendo? É isso aí que acontece com quem peca. Então, ou seja, faz o papel do inimigo. E aí quando a gente olha essa situação, porque para eles, a pessoa menos interessada nos fatos ocorridos, quem era? O próprio Jesus. Para eles, a única coisa que tinha na mente é, quem é esse homem que parou no meio do caminho e começou a caminhar conosco? Quem é ele? É uma pessoa desinteressada com aquilo que aconteceu. Será que essa pessoa foi sem objetivo nenhum para Jerusalém? Será que esse homem conseguiu ficar ali inerte diante dessa situação? Ou ficar indiferente com aquilo que aconteceu com esse Messias? Mas a resposta ao longo do texto, nós poderíamos escrever da seguinte maneira. Estou mais interessado em vocês do que posso imaginar. O interesse de tudo que aconteceu em Jerusalém é muito maior da minha parte do que da parte de vocês. O que aconteceu em Jerusalém diz muito mais a meu respeito do que a vocês. Aquilo que para eles era algo inquietante, algo desconcertante naquele momento, era exatamente a revelação de quem era Jesus. E aí começa agora, onde Jesus começa a investir algumas realidades na vida deles. Primeira delas, o caminho de Emaús é um lugar de conflito. O caminho da dor, da angústia, da frustração, nós temos que entender como um caminho, como um lugar de conflito. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não é simples a resposta que Jesus dá a eles, não é simples essa pergunta. Porque para eles, o que era a glória que eles esperavam? O que era a glória do Messias? O que para na mente deles, quando falava que o Messias iria receber a glória, o que era para eles? Jesus se autoproclamar imperador. Jesus chegar em Jerusalém e dizer, eu sou o novo rei, eu sou o novo imperador e todo mundo estará debaixo da minha autoridade. Então quando ele começa a conversa e fala assim, olha, como assim vocês dizem que esse homem é um derrotado? Esse homem, vocês estão declarando que não há esperança nele? E aí Jesus faz uma pergunta que vai direto no coração deles e começa a gerar um conflito. Porque há um conflito de interesses nesse momento. Afinal de contas, eles esperavam um grande imperador. Eles esperavam um grande Messias, um homem poderoso em palavras, em obras. Um homem que todo mundo iria se prostrar diante dele. E assim como Davi conquistava as nações, esse homem conquistaria as nações. E quem iria governar? O povo judeu. Era isso que eles esperavam. Isso nada mais é, queridos, que uma espiritualidade confusa. Diante de situações como essa, infelizmente é comum uma espiritualidade confusa. Primeiro, desconectada da ação de Deus. Para eles, quem menos agiu naquele final de semana foi Deus. Quem esteve despreocupado com o seu povo foi Deus. Quem não se importava com o que havia acontecido era o próprio Cristo. Uma espiritualidade totalmente desconectada daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus está fazendo por trás da história. E a nossa espiritualidade fica confusa quando nós olhamos a situação em si, olhamos o fato em si, e não conseguimos ver com clareza o que Deus está fazendo a partir daquilo. O que Deus está projetando em relação ao fato que está acontecendo. Aquilo que ocorre na sua vida, na minha vida, nós não conseguimos ver que é um propósito de Deus para trazer alguma nova realidade. Desconectado da palavra de Deus. Eles vinham conversando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém. Algumas mulheres disseram que viram o Cristo ressurreto. Alguns testemunharam que já tiveram encontro com ele. Mas a nossa esperança acabou. Vamos continuar seguindo para Emaús. Queridos, o que a palavra de Deus dizia
acerca do Messias, eles não levaram em conta. O que diz Isaías 53? Vai ser humilhado, vai sofrer, vai ser levado ao matadouro. Essa era a revelação. Essa era a profecia em relação ao Cristo. Mas eles não pegavam para si isso. Para eles era apenas aquilo que eles esperavam, aquilo que eles criavam como expectativa. E desconectada dos propósitos de Deus. Afinal de contas, não era que ele deveria sofrer para herdar a glória. Isso era o propósito de Deus. Dar a Cristo Jesus, agora, através de Cristo Jesus, a salvação. Aquilo que ele havia prometido de trazer a paz, de trazer o descanso, de trazer a reconciliação com Deus, aquilo que ele havia dito sobre cumprir a justiça do Pai, é exatamente o que Cristo realizou. Mas para eles o propósito era diferente. O propósito era apenas alcançar o poder. E nós vivemos essa realidade muitas vezes, onde a nossa espiritualidade está totalmente desconectada com a ação de Deus. Nós vivemos a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, mas nós não buscamos o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo diante dessa realidade. Palavra de Deus, aí, nós conversávamos com um grupo de casais na sexta-feira, e achei interessante como acabou o estudo. É aquilo que a gente sempre ouve na igreja. Leia a Bíblia. Leia o que Deus diz na palavra dele. E aí até eu brinquei assim, que nós pastores nos sentimos desafiados a trazer sempre coisa nova. Não vou pregar, a igreja nunca ouviu essa mensagem, eu vou trazer. Mas por mais que seja nova a mensagem, chega no final e fala, queridos, leiam a Bíblia. Quantas vezes você já ouviu isso na sua vida? Queridos, leiam a Bíblia. Mas a nossa espiritualidade é desconectada da palavra de Deus. E por consequência disso, nós não conseguimos entender o que está acontecendo e muito menos enxergar a ação de Deus, porque nós não sabemos o que Ele fala na sua palavra. E qual é o propósito de Deus para a minha vida, como pessoa, como esposo, como esposa, como pai, como filho, como pastor, como presbítero, como diácono, como líder de alguns ministérios. Qual é o propósito de Deus? E a gente está simplesmente vivendo. E aí, essa espiritualidade confusa do nosso tempo. Mas uma segunda realidade, caminho de Emaús é lugar de investimento. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ele começa pela lei, ele segue pelos profetas, e em cada texto ele aponta o que deveria acontecer com o Messias. Ele começa a revelar a eles aquilo que eles já deveriam conhecer. Exatamente o que deveria acontecer com Cristo. É um lugar de uma espiritualidade frutificadora. Queridos, na estrada da angústia, na estrada do caminho de Emaús, nós precisamos primeiro ouvir, através da palavra dele, o que ele fala a nosso respeito. O que ele fala a respeito da sua realidade. O que ele fala dos últimos acontecimentos em Jerusalém. Então, exatamente através da palavra, Jesus começa a investir neles. Jesus não os deixa ao longo do caminho, dizendo assim, já que você está passando por isso, porque as suas expectativas estavam erradas, porque vocês buscaram outra coisa que eu não havia prometido, então segue o caminho de vocês e vá rumo à tristeza. Vá rumo à realidade de Emaús. Continua caminhando. Não. Aquele momento é o momento de investimento de Jesus na vida deles. Isso mostra que no momento de dor, por mais que os nossos olhos não consigam ver, queridos, Ele está investindo em nós. Ele está investindo através da sua palavra, Ele está investindo através da sua presença. Ele se aproxima e começa a caminhar com eles. Já imaginou para aqueles dois homens o que era depois que abriram seus olhos e eles perceberam que aquele era Jesus? O que aconteceu, o que veio à mente deles, ao coração deles, a ponto de dizer, olha, Ele esteve ao nosso lado, Ele investiu um tempo do nosso lado. Já imaginou o que é o Deus Criador dos céus e da terra? O Deus Todo-Poderoso, que com a sua palavra move exércitos, põe termo à guerra.
esse está disposto a ouvir o que você tem a dizer. E o próprio Cristo ensinou isso. Entra no seu quarto, fecha a porta e fala comigo em secreto. O Pai que te ouve em secreto te recompensará. A presença de Jesus constante na nossa vida. Em todo o tempo, caminhando lado a lado, como promessa. Eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias eu estarei do lado de vocês. Essa promessa que Ele fez, o investimento através da sua intimidade. Querido, toda vez que você lê a questão mesa, lembre-se de comunhão. Um dia uma senhora me disse o seguinte, que quando o pastor entra na nossa casa pela porta da cozinha, é porque ele já é íntimo da família. Porque é onde a família se reúne, é o espaço da família, e aí quando ele deixa só na sala, não é tão próximo assim. Então comecem a fazer eu entrar pela cozinha de vocês. Vou acabar lá mesmo, né? Então que comece por lá, né? Queridos, ele se assenta à mesa e celebra a ceia com eles. Ele parte o pão e dá a eles. Naquele momento, abrem-se os olhos e eles reconhecem Jesus. É no momento de maior intimidade, no final daquela caminhada, depois de 3 horas e meia, 4 horas caminhando, uma longa conversa, afinal de contas, foi de Moisés, profetas, até chegar aquele final de semana. E aí, no final daquele dia, eles têm uma revelação completa. Eu sou Jesus. No partir do pão, eu mostrei a minha presença diante de vocês. É nesse momento de intimidade, aonde só estamos nós com Deus, aonde Ele se revela de uma forma mais íntima a cada um de nós, é que nós vamos entender que Ele está investindo na nossa vida. Queridos, Ele não desiste da gente. Você pode achar que não está presente, que a realidade está acontecendo, está indiferente para aquilo que está acontecendo, mas não. Ele vem ao nosso encontro. Não foi assim no passado, quando o povo sofria amargamente lá no Egito? O que Ele faz? Ouviu o clamor do meu povo, viu o sofrimento deles e desci para libertá-los. Desci para livrar desse jugo da escravidão, para que esse povo volte ao deserto e lá celebre uma grande festa na minha presença. Queridos, Ele conhece a nossa oração, Ele sabe da nossa dor, Ele sabe exatamente o caminho que nós estamos trilhando. E nesse caminho é um lugar de investimento. Entenda isso. Deus não está nos punindo, mas investindo através da sua palavra, da sua presença e da sua intimidade. O caminho de Emaús também é um lugar de graça. É o lugar onde a graça de Deus é revelada àqueles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava e no caminho nos expunha as Escrituras? Você não sentia isso no seu coração, naquela hora de sofrimento, de angústia? Aquele homem se aproximou da gente, enquanto ele falava, o nosso coração começou a arder, começou a reacender a chama, a frustração começou a sair, e começou a vir agora um sentimento de alegria, de conforto. A roupa que nós estávamos vestindo de pranto, ele transformou em roupa de festa. Não era isso que nós sentimos ao longo do caminho? Queridos, é uma espiritualidade transformadora. Andar com Cristo ao longo do caminho é uma espiritualidade que traz transformação à nossa vida. E a primeira transformação que traz é fundamentando a nossa fé. Ele começa agora olha, o que vocês estão esperando, ou a expectativa que vocês tinham, não tem fundamento nenhum. Nunca foi dito sobre isso, nunca foi falado sobre isso. As expectativas que vocês criaram não têm fundamento. Por isso que uma expectativa de hoje é diferente da expectativa de amanhã. Aquilo para nós que é prioridade hoje, amanhã deixa de ser prioridade. Mas ele começa a fundamentar a fé. Começa em Moisés, passa pelos profetas e chega até aquele domingo, aonde mostra que se cumpriu as Escrituras Sagradas. Tudo o que foi dito sobre ele se cumpriu. E oferece para eles um recomeço.
parte o pão, abre-se os olhos, e eles dizem: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava, no caminho nos expunha as Escrituras. Naquele momento, Deus revela a eles a sua graça. Revela a eles que Ele tem cuidado, tem amado e tem se importado com eles. O caminho de Emaús é lugar de conflito, lugar de investimento, é um lugar de graça. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, agora eles voltaram correndo para Jerusalém. Imagino que 1 hora eles já estavam lá em Jerusalém. Caminho de 4 horas e meia para Emaús, para voltar, foi 1 horinha. Foi rápido. E como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Queridos, eles são bem claros aqui. Não foi revelado a nós enquanto nós caminhávamos com Ele. Mas foi no momento de intimidade que eles perceberam a presença de Jesus. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Você imagina o que é ouvir essas palavras de Cristo agora? Afinal de contas, queridos, eles esperavam a paz. Eles esperavam a tranquilidade. Eles esperavam sair da opressão do exército romano. Eles esperavam tirar de sobre eles o peso que a religião judaica trazia sobre eles. E aquilo tudo que para eles era uma grande frustração, já que aquele Messias que havia dito que traria paz, descanso para eles, esse homem foi morto. Esse homem foi sepultado. Agora o primeiro reencontro com todos os discípulos reunidos é: paz seja com vocês. Paz esteja sobre a vida de vocês. Era isso que vocês queriam? Era isso que vocês subiam a Jerusalém com uma grande expectativa? A paz que eu dou a vocês não é a mesma paz que o mundo oferece. Se eu me tornasse o grande imperador, vocês teriam domínio por algum tempo, mas depois viria uma grande nação e dominaria, porque essa história mostra para vocês. Isso a história do povo judeu já mostra para vocês. Mas a paz que eu dou excede todo entendimento. Caminho de Emaús, lugar de conflito, de investimento e de graça. Mas essa é a história dos dois discípulos. Alguns teólogos interpretam o Evangelho de Lucas, dizendo que Lucas está fazendo um diálogo conosco. Lucas faz um diálogo para que a gente possa entrar no texto, entender que é nossa realidade também. Por que cita apenas um nome de discípulo? Por que não o nome dos dois? Apenas um nome. Por que não cita o nome do doutor da lei que se aproxima de Jesus e começa a questionar o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Então ele escreve ao seu amigo Teófilo para que ele pudesse encontrar-se dentro do Evangelho. Saber que o Evangelho não era apenas um fato histórico do passado, mas era um fato que trazia realidade para a vida presente. O Teófilo queria saber quem é esse Jesus. Então, Lucas, escreva para mim sobre ele, o que ele falou, o que ele fez. E aí o começo do Evangelho diz que após uma apurada investigação, ele conversou com várias pessoas e escreve o Evangelho mostrando a Teófilo. Teófilo, e esse é Jesus. E aí então o que acontece? Teófilo, o segundo discípulo, talvez seja você. Talvez você esteja andando por caminhos que, por exemplo, estamos vivendo nossos conflitos. São caminhos que nós estamos percorrendo, que nós temos os nossos próprios conflitos. Para eles ali era uma realidade. Na nossa vida há uma outra realidade. Há conflitos pessoais que nós estamos vivendo. Não é assim? Nós não temos as nossas próprias lutas, enfrentamentos. Mas, queridos, para nós, também Deus deseja investir na nossa vida. Não é simplesmente o que ficou no passado, mas Ele continua desejando investir na sua vida e na minha vida. Assim como investiu na volta daqueles dois homens, ao longo da estrada de Emaús, Ele tem se aproximado de nós. Ele tem se revelado a cada um de nós. Eu sei que eu engatei a 5ª marcha aqui, quase a 6ª, e corri. Vocês querem falar um pouco sobre essa história desses dois homens que desciam para o caminho de Emaús, angustiados,
frustrados, e o próprio Cristo se aproxima deles. Eles têm os seus conflitos pessoais, nesse momento eles são investidos através da palavra, e agora tem a oportunidade de recomeçar a história deles. Alguém quer, como eu sempre brinco com um amigo do seminário, alguém quer enriquecer o estudo dessa manhã? Um amigo meu do seminário, o professor terminava, alguma pergunta? Não, professor, só para enriquecer a aula do senhor, eu queria... Era o comentário mais gostoso que o professor ouvia. Mas pode começar, gente, eu não sou vaidoso, não. Pode... E... Agora você imagina Israel ouvindo dos povos inimigos. Aonde está o seu Deus? Na escravidão, na humilhação, aonde está o seu Deus? Queridos, alguém que assistiu o filme Moisés, esse último filme Moisés agora que passou no cinema? Só um. A gente ficou tão traumatizado com Noé que ninguém quis assistir Moisés. Obviamente que vai ter atitudes hollywoodianas naqueles filmes, mas assista, queridos. É interessante ver tudo que Deus fez em favor do seu povo. E como o povo endureceu o coração, porque eles tinham outras expectativas. Então a gente percebe que as decepções vêm não porque Deus não faz a parte dele, mas é porque nós criamos expectativas muitas vezes equivocadas. Quem mais? E hoje a igreja que mais cresce são a igreja dos sem igreja. E no seminário nós ouvimos de um pastor que dizia assim: a nossa igreja reformada, ela precisa se preparar para receber pessoas frustradas. Porque pessoas que vão até um ponto e vão perceber que Deus não vai fazer o que elas estão esperando, elas vão sair e vão procurar igrejas históricas para que elas possam, através do ensino bíblico, como o próprio Cristo fez, alimentar de novo as suas vidas. E aqui tem várias pessoas aqui que tiveram experiências como essa. Que chegou um momento que a frustração é que diz o Provérbio 19. A estultícia do homem corrompeu o seu caminho, mas é contra Deus que se irou, porque acha que Deus é culpado daquilo que estava acontecendo. Mais alguém? Posso continuar? Mas, queridos, vivemos nossos conflitos, Deus deseja investir em nossa vida, mas lembre-se de uma coisa: este é o lugar e o momento da graça. É nesse momento de conflito, é nesse momento que Deus está investindo na nossa vida que Ele quer mostrar a sua graça sobre nós. É aquilo que nas palavras do apóstolo Paulo se possível, afasta de mim esse caminho da angústia, da dor, do sofrimento, aonde ele resume com o espinho da carne. Qual que é a resposta de Jesus? A minha graça te basta. É só isso. Para eles, o que bastou foi a graça. Mas nós temos que responder uma pergunta. Continuaremos em direção de Emaús? Vamos prosseguir em direção ao caminho de lamentação, de angústia, de murmuração, de sofrimento? Ou aceitaremos o convite para voltar para Jerusalém? O caminho para Emaús é longo, gente, é longo. São 11 quilômetros que parece uma eternidade para chegar. Mas voltar para Jerusalém, voltar ao convívio dos apóstolos agora, a reencontrar Jesus e ouvir da boca dele
paz seja com vocês. Não tem nada mais gratificante do que experimentar esse caminho de volta para Jerusalém. De saber que apesar das nossa vida dura, nossas lutas, nossos anseios muitas vezes frustrados, Ele continua investindo e continua revelando a nós a sua graça. Vamos ter um tempo de oração? Quero que você medite um pouco naquilo que você ouviu, que você avalie os seus próprios conflitos. E nele você peça a Deus, Deus, eu quero entender que o Senhor está investindo. Que isso é investimento do Senhor, que muitas vezes vai trazer, vai contrariar. Eu não queria ouvir isso, o Senhor vai contrariar. Mas que eu possa entender que é o momento da revelação da sua graça na minha vida. Pai, nós estamos, ó Deus, vivendo neste mundo. E é óbvio, ó Deus, que nós estamos sujeitos, ó Deus, às realidades deste mundo, ó Pai. E temos também, ó Deus, as nossas próprias decepções, os próprios enfrentamentos. E com certeza a maior parte deles, ó Deus, é por atitudes impensadas, é por expectativas nossas criadas. E por tantas vezes vivemos uma espiritualidade desconectada da Tua palavra, da Tua ação, dos Teus propósitos, ó Deus. Mas, ó Deus, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque encontramos assim também, ó Deus, na vida daqueles 2 homens que desciam de Jerusalém a Emaús, entristecidos, ó Deus, frustrados, decepcionados, ó Deus. Mas, ó Pai, aquele momento de dor, de angústia deles, foi o momento que Cristo se aproximou e começou, ó Deus, a questionar o que estava no coração deles. E a partir daquele momento, ó Deus, que para aqueles 2 homens, parecia que Jesus era a pessoa que menos se importava com o que havia acontecido. Foi revelado a eles que era o que mais se importava. Que era o homem que havia mais se comprometido com aquele final de semana. E assim, muitas vezes, na estrada dessa, ó Pai, nós achamos que o Senhor, ó Pai, está indiferente para conosco, ó Pai. Mas sabemos que o mais interessado em tudo isso é o Senhor, ó Deus. Porque a Tua palavra, ó Deus, nos mostra isso. A história narrada na Tua palavra mostra diversos momentos, ó Deus, que o povo estava angustiado, entristecido, escravizado. O Senhor se aproximou e livrou aquele povo, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, como assim foi com aqueles 2 homens. Nós queremos também, ó Deus, ao longo da nossa estrada para Emaús. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha investir em nós a Tua palavra, investir em nós, ó Deus, a Tua presença, e investir em nós, ó Deus, essa intimidade. Para que ao entrarmos no nosso quarto, possamos ter a plena consciência que nós estamos em intimidade contigo, ó Deus, e ali o Senhor está disposto a ouvir a nossa voz e responder às nossas orações, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, que é um caminho de graça. E nós estamos aqui nesta manhã, uma nova oportunidade da manifestação da graça do Senhor, que há de restaurar, Deus, a nossa vida, há de curar as nossas feridas, há de redirecionar as nossas expectativas, ó Pai, e de nos apontar o caminho de volta para Jerusalém. Então que possamos, ó Deus, neste momento, olhar, ó Deus, tudo isso que estamos vivendo, ó Pai, o que nós iremos viver, o que pessoas ao nosso lado estejam vivendo, ó Pai, para que possamos também falar a elas dessa realidade e entender, ó Deus, que o Senhor deseja que nós voltemos, ó Deus, para Jerusalém com uma grande alegria. E sabemos, ó Deus, que vamos voltar para a nossa casa, para as nossas realidades, para a nossa semana que segue, mas na certeza, ó Deus, que a graça do Senhor é revelada a cada um de nós. Obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua palavra que nos orienta, que nos exorta, que nos aponta a direção. Obrigado pelo Teu amor, ó Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem investido, revelado, através da Tua graça, da Tua palavra, e como foi orado aqui pela manhã, através do Teu Santo Espírito, confirmando em nós a palavra do Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.